Decreto 3048, seção 6, dos benefícios. Subseção 1, da aposentadoria por incapacidade permanente. Artigo 43. A aposentadoria por incapacidade permanente, uma vez cumprido o período de carência exigido, quando for o caso, será devida ao segurado que, em gozo ou não de auxílio por incapacidade temporária, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, que lhe será paga enquanto permanecer nessa condição. Parágrafo 1º. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente dependerá da verificação da condição de incapacidade por meio de exame médico pericial a cargo da Perícia Médica Federal, de modo que o segurado possa, às suas expensas, ser acompanhado por médico de sua confiança. Parágrafo 2º. A doença ou lesão que o segurado já era portador ao filiar-se ao regime geral de previdência social não lhe conferirá direito à aposentadoria por incapacidade permanente, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Artigo 44. A aposentadoria permanente por incapacidade permanente será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária, ressalvado o disposto no parágrafo 1º e consistirá em renda mensal decorrente da aplicação dos seguintes percentuais incidentes sobre o salário de benefício definido na forma do disposto no artigo 32. 1. 60% com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição para os homens ou 15 anos de contribuição para as mulheres, ou 2. 100% quando a aposentadoria decorrer de a. Acidente de trabalho, b. Doença profissional ou c. Doença do trabalho. Parágrafo 1º. Na hipótese de a perícia médica inicial concluir pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por incapacidade permanente será devida 1. Ao segurado empregado a contar do 16º dia do afastamento da atividade ou a partir da data da entrada do requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrerem mais de 30 dias. 2. Ao segurado empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso, especial ou facultativo, a contar da data do início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem mais de 30 dias. Parágrafo 2º. Durante os primeiros 15 dias de afastamento consecutivos da data por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o salário. Parágrafo 3º. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, inclusive quando precedida de auxílio por incapacidade temporária, concedido na forma prevista no artigo 73, fica condicionada ao afastamento do segurado de todas as suas atividades. Artigo 45. O valor da aposentadoria por incapacidade permanente do segurado, que necessitar da assistência permanente de outra pessoa, será acrescido de 25%, observada a relação constante do anexo 1 e 1. Devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal. 2. Recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado. Parágrafo único. O acréscimo de que trata o caput cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporado ao valor da pensão por morte. Artigo 46. O segurado aposentado por incapacidade permanente poderá ser convocado a qualquer momento para a avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º e sob pena de suspensão do benefício. Parágrafo 1º. Observado o disposto no caput, o aposentado por incapacidade permanente fica obrigado, sob pena de suspensão do pagamento do benefício, a submeter-se a exame médico pericial pela Perícia Médica Federal, a processo de reabilitação profissional a cargo do INSS e a tratamento dispensado gratuitamente, exceto cirúrgico,
e a transfusão de sangue, que são facultativos. Parágrafo 2º. O aposentado por incapacidade permanente que não tenha retomado a atividade estará isento do exame médico pericial de que trata este artigo. 1. Após completar 55 anos de idade e quando decorrido 15 anos da data da concessão da aposentadoria por incapacidade permanente ou do auxílio por incapacidade temporária a que tenha precedido, ou 2. Após completar 60 anos de idade. Parágrafo 3º. A isenção de que trata o parágrafo 2º não se aplica quando o exame tem as seguintes finalidades: 1. Verificação da necessidade de assistência permanente de outra pessoa para a concessão do acréscimo de 25% sobre o valor do benefício nos termos do disposto no artigo 45. 2. Verificação da recuperação da capacidade laborativa por meio de solicitação do aposentado que se julgar apto, ou 3. Subsídios à autoridade judiciária na concessão de curatela, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 162. Parágrafo 4º. O aposentado por incapacidade permanente, ainda que tenha implementado as condições de que trata o parágrafo 2º, será submetido ao exame médico pericial de que trata esse artigo, quando necessário para apuração de fraude. Parágrafo 5º. O segurado com síndrome da imunossuficiência adquirida fica dispensado da avaliação de que trata o caput, observado o disposto nos parágrafos 3º e 4º. Parágrafo 6º. A Perícia Médica Federal terá acesso aos prontuários médicos do segurado registrados no Sistema Único de Saúde, desde que haja anuência prévia do periciado e seja garantido o sigilo sobre os seus dados. Parágrafo 7º. O atendimento domiciliar e hospitalar é assegurado pela Perícia Médica Federal e pelo Serviço Social ao segurado com dificuldade de locomoção, quando o seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, lhe impuser ônus desproporcional e indevido. Artigo 47. O aposentado por incapacidade permanente que se julgar apto a retomar as atividades deverá solicitar ao INSS a realização de nova avaliação médico-pericial. Parágrafo único. Na hipótese de a Perícia Médica Federal concluir pela recuperação da capacidade laborativa, a aposentadoria do segurado será cancelada, observado o disposto no artigo 49. Artigo 48. A aposentadoria por incapacidade permanente de que retornar voluntariamente à atividade terá a sua aposentadoria automaticamente cessada a partir da data de seu retorno, observado o disposto no artigo 179. Artigo 49. Verificada a recuperação da capacidade laborativa do aposentado por incapacidade permanente, exceto na hipótese prevista no artigo 48, serão observadas as seguintes normas. 1. Quando a recuperação for total e ocorrer no prazo de 5 anos, contado da data de início da aposentadoria por incapacidade permanente ou do auxílio por incapacidade temporária que a antecedeu sem interrupção, o benefício cessará a. De imediato, para o segurado empregado que tiver direito a retornar à função que desempenhava na empresa ao se aposentar, na forma da legislação trabalhista, valendo como documento para tal fim o certificado de capacidade fornecido pela Previdência Social, ou b. Após tantos meses, quando forem os anos de duração do auxílio por incapacidade temporária e da aposentadoria por incapacidade permanente para os demais segurados. 2. A recuperação for parcial ou ocorrer após o período previsto no inciso 1, ou ainda quando o segurado for declarado apto para o exercício do trabalho diverso do qual habitualmente exercia, a aposentadoria será mantida sem prejuízo da volta à atividade. A. Pelo seu valor integral durante 6 meses contados da data em que for verificada a recuperação da capacidade. B. Com redução de 50% no período seguinte de 6 meses. C. Com redução de 65%, também por igual período de 6 meses, ao término do qual cessará definitivamente. Artigo 50. O segurado que retornar à atividade poderá requerer
a qualquer tempo, novo benefício, tendo este processamento normal. Parágrafo 1º. Observado o disposto no artigo 167, caso haja requerimento de novo benefício durante os períodos a que se refere o artigo 49, caberá ao segurado optar por um dos benefícios, assegurada a opção pelo benefício mais vantajoso. Parágrafo 2º. Na hipótese de opção pelo recebimento de novo benefício nos termos do disposto no parágrafo 1º, cuja duração se encerre antes da cessação do benefício decorrente do disposto no artigo 49, o pagamento deste poderá ser restabelecido pelo período remanescente, respeitadas reduções correspondentes.